Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que nos acolhe com tanto carinho, e mais essa noite de reflexão. Para iniciarmos, do livro Pão Nosso, a lição de número 108, intitulada Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, os crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tempo broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que possibilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário, sensato de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao obediente. A palavra de Paulo é clara neste sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Elevemos então os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, a Jesus, a Mãe, nossa Mãe Santíssima Maria, a Dr. Bezerra e toda a sua equipe, que estejam conosco em mais esta noite, em que nos dispusemos a vir à casa e refletir acerca da mensagem que o nosso companheiro de tão boa vontade trará para nós. Auxilia-nos, Pai, a compreender a mensagem que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita venha aclarar cada dia mais. E ajuda-nos a não só compreender, mas, acima de tudo, a vivenciá-la. Que a nossa existência possa se constituir de um esforço constante de melhoria de nós mesmos. E assim, Pai, de corações agradecidos, pedimos-te que permita que a nossa reunião transcorra dentro da mais possível harmonia e que cada palavra chegue aos nossos corações, transformando as nossas dores, as nossas dificuldades em esperanças, para que os dias sejam cada dia melhores. Se conosco, Pai, hoje, em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Então, passaremos a palavra ao nosso companheiro, Geraldo, que de tão boa vontade veio mais uma vez falar para nós. À vontade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Está dando para enxergar aqui direitinho? Está tranquilo? A gente agradece a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos esta casa por nos acolher. E nós vamos dar continuidade no trabalho que nós temos feito, na reflexão a respeito da morte e das consequências
que vem após. Nós falamos sobre a morte, depois nós falamos da vida no além, uma necessidade que nós tínhamos de saber como estava no mundo espiritual os nossos entes queridos, nossos companheiros, nossos amigos, né? Nossos familiares. E hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco de julgamento e vida no espaço. Está no livro de Leon Denis, Depois da Morte. É um livro muito bom, né? Todos os livros de Leon Denis são muito bons e a gente traz aqui só uma pincelada, só um apanhado. Então a gente convida os companheiros para poder fazer essa leitura desse livro, que vem nos ajudar muito. É um livro que me ajuda bastante, porque eu tinha muita dificuldade com a morte, ainda tenho, né? Ainda estou nessa luta, nessa labuta, mas é uma dificuldade cultural. Na minha família, se falar em morte, eles querem mudar de assunto, levanta, sai de perto, ninguém quer falar. Na doutrina espírita não é muito diferente, não. Eu estava falando com os companheiros, essas palestras, que nós temos um grupo aqui de 6 palestras que falam sobre a morte e as consequências, estão prontas há mais de 8 anos. E pós-pandemia é que nós tivemos a oportunidade de trazer, de dividir com os companheiros esses ensinamentos de Leon Denis. Porque quando a gente falava em falar da morte na casa espírita, alguns presidentes, vamos falar de consolação, vamos falar de outras coisas, vamos deixar esse tempo para depois. Então veja que é uma cultura. Mas como nós convivemos com a morte diuturnamente, nós choramos, nós lamentamos, muitas das vezes nós perguntamos a Deus, a Jesus, né, o porquê de tanto sofrimento, de tamanho sofrimento. E aí a gente vem nessa doutrina, né, doutrina dos espíritos. Eu gosto de deixar muito claro que a doutrina é dos espíritos, não é para os espíritas. Que a doutrina dos espíritos, ela está presente em todas as religiões, fora das religiões. Então os espíritos têm falado para todos nós. E está muito vivo em todos nós, em todos os setores. Então os espíritos vêm trazendo para nós esses esclarecimentos para facilitar o nosso entendimento. Então hoje nós vamos falar, né, através de Leon Denis, um pouco desse julgamento, que também tem uma dúvida muito atroz, como é que nós seremos julgados no mundo espiritual, como é que isso vai acontecer no mundo espiritual, né? Se nós vamos ter um julgamento, se nós vamos queimar no mar, no fogo eterno, né? No mar, no inferno, né? Aquele fogo que nunca se apaga, aquela vida que nunca se acaba, né? Um sofrimento atroz, né? E aí a gente esquece que o Pai é soberanamente bom, justo, perfeito, misericordioso, e mais nós não vivenciamos isso. Nós falamos isso todo dia, a gente escuta todo mundo falando que o Pai é bom, que o Pai é misericordioso, mas nós ainda temos medo de queimar no mar do inferno. Pensa bem, que um pai terreno não deixa sofrer o filho. Imagina o pai que é misericordioso, né? Que nós falamos todos os dias. Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esse conhecimento, para a gente viver com mais tranquilidade, para a gente poder passar com mais leveza as dificuldades que são todas nossas, e são dificuldades para despertamento, para nos ajudar a chegar ao aprisco do Pai, cumprindo a promessa de Jesus, que falou para nós que nenhuma das ovelhas deixaria, nem ficaria para trás, que todas chegariam ao aprisco do Pai. Então nós precisamos vivenciar isso, vivenciar esse amor do Pai para conosco, para que a gente possa caminhar melhor. Então nós falamos aqui, né, através de Leon Denis, que toda morte é um parto, é um renascimento, é só uma mudança de estado, que a vida continua. Nós morremos no mundo físico e renascemos no mundo espiritual. E com certeza, lá terão pessoas que estarão nos esperando, terão pessoas que estarão nos amparando.
Do mesmo modo, quando nós nascemos no mundo físico, nós morremos no mundo espiritual, renascemos no mundo físico. E aqui nós temos pessoas que nos aguardam aí, né? 9 meses preparando, e quando nós chegamos, aquela alegria, né? E as pessoas começam ali a nos ajudar, a nos amparar, a nos mostrar um caminho para que a gente possa trilhar. No mundo espiritual, a mesma coisa. Nós teremos gente lá nos esperando. Nós sempre teremos alguém que está lá nos amparando, nos aguardando para a gente continuar essa caminhada, né? Ele fala que a morte é a destruição de uma forma frágil que já não proporciona condições de vida ao seu funcionamento, à evolução. Então, quando nós já não temos mais, né, essa necessidade desse corpo físico, nós deixamos esse corpo, retornamos ao mundo espiritual e preparamos o corpo de acordo com a nossa vivência no mundo físico. Isso é muito importante, esse entendimento, porque nós vamos falar aqui na próxima oportunidade sobre o planejamento reencarnatório. Então, nós planejamos a nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Então, nós precisamos ter esse entendimento que nós retornaremos ao mundo espiritual e vamos preparar um outro corpo para retornar. Mas como é que nós estamos utilizando esse corpo físico? A maneira que nós utilizamos esse corpo físico, nós teremos um novo corpo para poder utilizar. E aí a gente, né, tira um exemplo das nossas crianças, né? Quando a gente dá uma roupa nova, bacana para o filho, e que ele vai lá para a rua e volta com ela toda rasgada, toda lambuzada, não utiliza bem aquela roupa, o que a gente faz? Dá uma roupa em condições de ele utilizar lá na rua de novo. O Pai também age conosco da mesma situação. Se nós utilizamos mal a nossa ferramenta, nós não teremos uma ferramenta tão boa quanto essa mais. Não como castigo, mas como entendimento. Porque se nos der uma ferramenta melhor e nós utilizarmos mal novamente, nós vamos continuar praticando o mau uso dessa ferramenta. Então, quando a gente vem com as dificuldades no corpo físico, nós podemos imaginar, podemos pensar o que poderia ser, como é que nós estamos utilizando, como é que nós utilizamos a ferramenta passada. Nós, na ferramenta atual, nós temos a condição de saber se nós utilizamos bem ou se utilizamos mal. Veja que nós estamos em estado de evolução. Se nós olharmos as nossas crianças de hoje, são muito mais bonitas, mais lindas, os corpos são mais bem preparados. Então vê que a evolução está chegando. Quando a gente olha os retratos dos nossos, não muito antigos, né, das últimas décadas, nós olhamos aqueles corpos, né, brutos, que as pessoas falam, meu Deus, melhorou muito, né? Nós estamos evoluindo. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos pegando uma ferramenta melhor, mas desde que nós utilizemos bem essa ferramenta. Então nós precisamos ter esse entendimento. Leon Denis fala que o nosso mundo e o além, eles não estão separados um do outro. Nós estamos vivendo em sintonias diferentes. Estamos um no outro, se enlaçam e estreitamente se confundem. Os homens e os espíritos se misturam. Nós estamos rodeados por milhões de testemunhas. Ele fala que testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilhando nossas alegrias e as nossas provações. E aí nós vamos falar mais para frente, nós vamos falar do pensamento. E há uma necessidade muito grande de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Imagine que nós estamos sintonizados com aquelas pessoas que com aquilo que nós pensamos. No dia comum, nós falamos, né? Nós ouvimos, hoje nem tanto, mas nós ouvimos dos nossos pais: diga com quem andas e eu direi quem tu és. A doutrina dos Espíritos fala para nós: diga o que pensas e eu direi com
quem está andando. Então nós precisamos compartilhar nossas alegrias, nossas provações com companheiros melhores. E como é que nós vamos compartilhar com companheiros melhores? Através dos nossos pensamentos, vigiando os nossos pensamentos. Quando Jesus fala vigiai e orai para não cair de tentações, nos chama a atenção para vigiar os nossos pensamentos, porque nós estaremos sintonizados com os espíritos aonde estiver os nossos pensamentos. O pensamento é tudo. Tudo se inicia pelo pensamento. Nossos atos, nossas palavras. Se os nossos pensamentos são bons, nossas palavras, nossos atos serão bons. As nossas companhias serão boas. Então há uma necessidade de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Por isso Leão Denis vai trazer um capítulo inteiro falando do pensamento, da reforma do caráter, da reforma íntima que precisamos fazer. Segundo as diferentes doutrinas religiosas, a Terra é o centro do universo. Nós ainda temos essa cultura. Nós ainda temos doutrinas que ainda pregam que a Terra é o centro do universo. Falam que o céu, na sua parte superior, é a morada dos bem-aventurados e que o inferno, a habitação dos condenados, prolonga pelas sombrias galerias nas próprias entranhas da terra. Então nós ainda temos isso na nossa cultura. Nós ainda falamos, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mesmo nós espíritas, pela cultura milenar que nós ainda temos, nós ainda utilizamos. Vejam bem, a ciência moderna, o ensino dos espíritos, mostrando-nos o universo semeado de inúmeros mundos habitados, deu o golpe nessas teorias. Não tem como mais nós, principalmente nós espíritas, entendendo, sabendo que a ciência comum vem nos falar que nós temos 200 bilhões de sóis rodeados de estrelas, de planetas, e nós ainda achamos que nós somos únicos nesse planeta, nesse universo. Por toda parte um fervilhamento de sóis e de esferas, entre as quais o nosso planeta é apenas uma mesquinha parcela, é um grão de areia no deserto. E nós ainda temos companheiros que acham que o Pai criou apenas o nosso planeta e nós vivemos nessa cultura ainda desse entendimento. Ele fala que no meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Nós estamos rodeados de testemunhas. Nós falamos isso diariamente e muitas das vezes nós não acreditamos na nossa fala. Leão Denis fala que uma lei simples em seus princípios preside a classificação das almas no espaço. Uma lei natural, análoga às leis de atração e gravidade da Terra, a que fixa a sorte das almas depois da morte. Então ele fala para nós que uma lei divina, que é do conhecimento de todos, é que vai nos fixar cada um de igual no mundo espiritual, e que lá não tem uma circunscrição, lá não tem morada dos ruins separada da morada dos bons. Nós estamos em convivência. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? A espiritualidade responde: influi de tal maneira que são eles que nos dirigem. Os espíritos nos influem e o pensamento volta à necessidade de tal maneira que eles nos dirigem. Então nós podemos escolher por quem nós queremos ser dirigidos. Então nós estamos sintonizados.
Então, quando nós falamos que estamos sendo obsediados, na maioria das vezes é nós que estamos chamando os companheiros. Às vezes eu falo didaticamente para as pessoas que nós moramos num prédio, nós estamos num prédio de vários apartamentos. Nós estamos lá no terceiro andar, com bons pensamentos, com boas companhias. Aí a gente desequilibra e desce o segundo, o primeiro, o térreo, e vai descendo. Esses espíritos que estão abaixo, eles não sobem para nos incomodar. É nós que descemos. É nós que, através do desequilíbrio, nos envolvemos com os espíritos inferiores, pelo pensamento. Por isso, a necessidade de vigiar os pensamentos. Porque os pensamentos vêm, os maus pensamentos vêm, e às vezes a gente balança a cabeça e fala, nossa senhora, esse pensamento não é meu, e muda logo o pensamento. Por isso nós temos que vigiar os pensamentos, porque vem cada coisa que a gente fica arrepiado, fala, meu Deus. Mas se nós alimentamos os pensamentos, agradamos dos maus pensamentos, das vinganças, das maledicências, e a gente agrada, vai alimentando o pensamento, ele se torna nosso, como se nós tivéssemos executado, como se nós tivéssemos feito. E muitas das vezes nós não temos coragem de fazer, por covardia, por falta de oportunidade, mas é como se tivéssemos feito. Pertence a nós, e isso nós vamos falar. Leon Denis fala que quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Olívio Pagotto fala que o perispírito é como se fosse um lençol, que está ali lameado. Então, quanto mais a gente trabalha para poder limpar esse lençol, mais leve ele fica. Quanto menos a gente trabalha, mais pesado ele fica. Ele não vai voar. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhes são similares. O peso fluídico do perispírito. O perispírito, a vestimenta da alma. Quando retornamos ao mundo espiritual, ou vou fazer uma parte, todas as vezes que nós dormimos, vou falar do sono, e nós vamos falar do sono lá na frente, toda vez que nós dormimos, nós morremos no mundo físico e vamos para o mundo espiritual. Todas as vezes que nós dormimos, nós retornamos com o perispírito, a alma retorna e continua a atividade no mundo espiritual. O corpo precisa de descanso, o espírito não precisa de descanso. Ele retorna ao mundo espiritual e vai se juntar às pessoas que ele está sintonizado antes de dormir. Por isso nós precisamos tomar cuidado como é que nós vamos dormir, nos preparar para dormir. E na correria que nós vivemos, muitas das vezes eu chego, tomo banho, preparo, daqui a pouco eu deito, na hora que eu falo, Pai Nosso, eu acordo no dia seguinte. Nem lembro como é que foi o final da prece. E aí a gente retorna com a materialidade, com os negócios do dia a dia, com as confusões do dia a dia, com a briga com a esposa, com o filho, com o companheiro de trabalho, e vai encontrar com quem? Com os espíritos que nós estamos antenados com ele, sintonizados com ele. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso, Leon Denis vai trazer para nós um capítulo sobre o sono, para a gente ter esse entendimento e vigiar os nossos sonhos. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade, pelo peso dos fluidos materiais,
confina-se nas camadas inferiores da atmosfera. Então, em vez de alçar voos, vai ficar preso na crosta, mais próximo da terra. A alma virtuosa de envoltório depurado e sutil arremessa-se rápida como o pensamento pelo azul infinito. Então veja bem, nós podemos imaginar onde é que nós estaremos no mundo espiritual, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, entendendo que nós somos espíritos imperfeitos, que nós estaremos no mundo espiritual, cada um colhendo as suas plantações. Como é que continuam os nossos entes queridos no mundo espiritual? Do mesmo jeito que era no mundo físico, com as mesmas dificuldades, mais aclarado, com maior entendimento, se preparando para retornar, para refazer a caminhada. Porque todos nós teremos tantas quantas vezes forem necessárias para refazer a caminhada. Essa é a promessa do Cristo. Nenhuma das ovelhas ficará perdida. Mas se nós trabalharmos, nós chegaremos mais rápido ao aprisco do Pai. Mas nós não vamos atingir a perfeição da noite por dia. Mas nós precisamos dar um passo de cada vez e seguir nessa. Se nós mudarmos as nossas plantações, mudaremos as nossas colheitas. Passaremos com mais leveza. É em si mesmo e não fora de si. É em sua própria consciência que o Espírito encontra sua recompensa ou o seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Não tem julgamento no mundo espiritual. O nosso tribunal, o nosso juiz é a nossa consequência, é a nossa consciência. As leis divinas estão na nossa consciência. Nós cometemos o desequilíbrio, nós desequilibramos uma situação e a nossa consciência começa a preparar o reequilíbrio. Muitas das vezes, nós não conseguimos nessa existência ter o entendimento, porque nós precisamos ter o entendimento que nós desequilibramos. E aí, muitas das vezes, não dá tempo nessa existência de reequilibrar. E veja bem que o Pai é tão misericordioso que muitas das vezes, companheiros nossos, às vezes entram num estado, uma doença, às vezes num estado terminal, para dobrar orgulho, egoísmo, vaidade, para reparar nesta vida situações pequenas, que às vezes nós vamos deixar para uma próxima existência e gastar uma nova existência. Quantos companheiros não perdoam ou não pedem perdão no momento de uma doença? E às vezes a gente fala, o pai deixa sofrer, está sofrendo tanto. São oportunidades para não trazer para uma nova existência algumas pendências. E olha que as nossas dificuldades são pequenas. Olha que as nossas dificuldades não são com os companheiros da rua, são dentro da nossa casa. Por isso as dificuldades que nós temos às vezes que tomar conta do companheiro, da companheira, ou do pai, daquele pai difícil, e acaba a gente tendo que ficar ali junto dele para conseguir perdoar, para ele nos perdoar ou para ele nos pedir perdão. Irmãos, que às vezes com dificuldade pequena, passaram uma vida inteira longe um do outro, mudaram de estado, de país, e às vezes um cai na situação e manda chamar o irmão, pede para chamar, e o outro vem, e aí a facilidade de desfazer esse nó, pela oportunidade, pela misericórdia divina. Nós é que vamos nos situar no espaço, não há um julgamento, não existe promotor,
para acusar e nem advogado de defesa. É nós com nós mesmos. É cada um de nós nos situando. Caído no vestuário de carne, a luz penetra-o e a sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Vontades e desejos não realizados, mas alimentados, que não foram realizados por covardia, por falta de oportunidade, mas nos pertencem. Por isso, vigiar os pensamentos. Por isso, nós podemos modificar a nossa personalidade pela mudança dos nossos pensamentos. Pau que nasce torto, morre torto para a natureza, não para nós. E eu tenho um irmão que fala, nasceu para ser ruim, vai ser ruim. Nasceu errado, não tem jeito. Mas nós podemos, pela reforma dos nossos pensamentos, modificar as nossas personalidades. Ele fala que é um exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. Eu tenho uma companheira que fala uma coisa muito feliz, e ela fala que a desilusão, às vezes a gente acha que é muito ruim. Mas desiludir é clarear aquilo que estava tampado, né? Você tira fora, aí você enxerga a realidade. E às vezes nem é tão ruim, é tão bom. E a gente acha, né? Está sofrendo demais, foi desiludido. Então, clareou tudo, está sofrendo porque clareou as coisas, né? As recordações despertam e a vida inteira desenrola-se, da infância à morte, tudo, pensamento, atos, palavras, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revê. Nada vai ficar escondido, tudo vai ficar aberto para todos. É uma necessidade do Espírito. O ser contempla a si mesmo, revê uma a uma de suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases inumeráveis. Todas as necessidades para entender. Reconhece a causa dos processos executados, das expiações sofridas, o motivo da sua posição atual. O passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Eis para o Espírito a hora da verdadeira tortura moral. Porque nós vamos entender por que é que nós passamos pelas dificuldades. Se nós entendermos que o Pai é soberanamente bom, justo, perfeito, misericordioso, e se eu estou sofrendo por algum motivo, por alguma coisa, se eu estou passando por uma dificuldade, se o Pai é misericordioso, se Ele é bom e justo, essa dificuldade tem que ser justa. É esse o entendimento que a gente precisa ter. Se eu estou colhendo espinhos, foi porque eu plantei. Então, se eu compreendo isso, entendo isso, mas eu preciso vivenciar isso para eu poder passar com mais leveza. Porque quando eu colho os espinhos, que são meus, que eu plantei, eu vou passar pelo sofrimento, mas eu peço ajuda. A ajuda vem. Eu peço socorro aos companheiros de caminhada, o socorro vem. E aí o que acontece? Com esse entendimento, com essa humildade que eu não dou conta, que isso é meu, que eu preciso de ajuda, eu colho com mais leveza, eu sofro aquilo que eu fiz outros sofrer. Porque a gente passa por aquilo que nós fizemos outro passar. Quando Jesus fala com Pedro, embanha a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido, ele fala para nós, você vai passar por aquilo que fez outro passar. Não é castigo, é aprendizado, é entendimento. Para me entender que o que eu fiz com o outro é ruim. Eu passo pela mesma coisa, não é lei de talião, é para compreender que é ruim. Se eu compreendo que é ruim,
eu colho melhor, eu sofro, mas eu colho melhor. E dessa colheita eu tiro boa semente e faço boas plantações. Quando eu não compreendo, eu colho com ódio, com rancor, blasfemando contra Deus. Essa colheita não é minha, Deus não é bom, Deus não é justo. E aí como é que eu colho? Com ódio, com rancor. Eu sofro muito mais. E eu não tenho plantações, eu não tenho nada de bom para colher da minha plantação. Então o que eu vou continuar plantando? Espinhos. E vou continuar sofrendo até que eu compreenda que o Pai é misericordioso, que é bom, que é justo, que é perfeito, e que essa plantação é minha e essa colheita é minha. E aí eu começo a modificar a minha caminhada com plantações melhores, com colheitas cada dia, cada vez mais melhores. É misericórdia divina, não é castigo. Essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a acusação da sua própria consciência, uma espécie de julgamento divino, porque as leis divinas são leis eternas, elas se cumprem por si só, e elas estão na nossa consciência, e nós mesmos tomamos providência para se fazer cumprir as leis divinas. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e da reabilitação. Se eu compreendo que a plantação é minha, eu colho melhor, eu modifico a minha plantação. Eu retorno ao mundo espiritual, compreendo, sofro, entendo, preparo um corpo e volto para poder reabilitar. Meimei fala que quando a justiça divina vem fazer uma cobrança e que nós somos encontrados na prática do bem, a misericórdia de Deus manda suspender a cobrança até que nós, pela prática do bem, quitamos a nossa dívida. Não é isso que Paulo fala? A prática do bem cobre 1 milhão de pecados. Então, se nós compreendemos, se nós entendemos o nosso erro, se nós nos preparamos, retornamos ao mundo e trabalhamos no bem, aquela colheita que nós teríamos que fazer difícil, nós vamos colher com facilidade. Porque nós entendemos. E aí nós começamos a trabalhar no bem. Quando eu trabalho no bem, eu compreendi o meu erro, eu sofri pelo meu erro, e agora eu estou trabalhando pelo meu erro, estou pagando. E muitas das vezes, nós não temos que passar pelo sofrimento. A literatura espírita nos mostra isso, em várias situações. Espírito, às vezes, que teria que perder um membro, perde a ponta de uma unha, perde a ponta do dedo. Pela prática do bem, a gente cobre 1 milhão de pecados. E isso nos traz um consolo, nos traz uma ajuda, uma força muito grande, para que nós possamos modificar os nossos pensamentos, para modificar as nossas falas, nossos atos, nossos sentimentos. É fácil? Não é fácil. É como subir a montanha. É difícil. Toda montanha tem obstáculo, dificuldade. Mas é um dia atrás do outro. É o entendimento. É trabalhar a humildade, entendendo que nós somos necessitados, mas que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E que o Pai é misericordioso e que Ele está sempre nos querendo o bem. Ele fala que o grau de depuração do Espírito
A posição que ocupa no espaço representa a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisso que consiste a sentença infalível que ele decide a sorte sem apelo. Nós estaremos no mundo espiritual como nós estamos no mundo físico. E aí cada um vai avaliar como é que eu quero estar no mundo espiritual. Quando nós vamos fazer uma viagem, né? Quando a gente quer ir para Morro de São Paulo, né? E falar é maravilhoso, aí a gente se prepara para ir para Morro de São Paulo. O que a gente vai levar para Morro de São Paulo? Só o que precisa de utilizar lá. Lá nem de carro se anda, né? E lá você pode andar descalço, que ninguém vai ficar preocupado. Então você leva um pouquinho de coisa. Como é que nós queremos estar no mundo espiritual? A doutrina veio nos trazer o que nós precisamos levar para de lá. Lá não será nos perguntado que título, quantos títulos, o que nós fizemos. A única pergunta que vamos fazer no mundo espiritual: quantas lágrimas secastes? É a única pergunta. A prática da caridade. O que fizeste com o tempo que estivesse no mundo físico? O que nós estamos fazendo no nosso tempo? O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa cada qual no seu lugar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós nos juntamos no mundo físico com os nossos afins, né? A gente gosta de estar com as pessoas que nós estamos afinizados, sintonizados com elas. No mundo espiritual, mesma coisa. Nós estaremos lá com as pessoas em que nós estamos sintonizados no mundo físico, lá estaremos sintonizados. Por isso nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, preparar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos pensamentos, porque do mesmo modo que nós estamos sintonizados aqui, nós estaremos sintonizados no mundo espiritual. Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável, executando-se por si própria, segundo o emprego que dela faz a alma livre e responsável. O que é que nós estamos fazendo da nossa liberdade? Essa é a única questão. Cada um de nós. Retornaremos ao mundo espiritual, tal qual nós fizemos no mundo físico. Todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos de nossa existência. Entendendo, que nós vamos repetir depois, todo pensamento tem uma forma, e essa forma criada pela vontade fotografa-se em nós. Aquilo que nós alimentamos. Então, quando eu penso em forcar minha mulher, eu só pensei, tirei aqui, foi isso, não é meu. É isso que eu quero. Então, isso não vai ficar fotografado em nós. Mas aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, com vontade, com persistência, que às vezes nós não fizemos, não executamos, por covardia, por falta de oportunidade, por falta de tempo, nos pertence. Está fotografado no nosso perispírito, no nosso envoltório fluídico. Então isso é nosso. Esse registro fechado durante a vida pela carne, abre-se por ocasião da morte e suas páginas estendem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz visível para todos o seu céu e seu inferno. É nosso, mas quando nós retornamos ao mundo espiritual, se abre para todos. Os nossos desejos, nossos mais íntimos desejos. A prova irrecusável da sua elevação, da sua inferioridade, está escrita no seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desejos, justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer para calar suas vozes. Estará aberto. Lá não tem como nós escondermos as nossas torpezas, as nossas dificuldades, os nossos desejos. Não
internos, ocultos. Daí o suplício do mal, que acreditando estar em seus pérfidos desejos, os seus atos culpáveis, profundamente ocultos, os vê brotar aos olhos de todos. Aquelas coisas que a gente tem, aquela dificuldade, né? Que passou pela dificuldade, todos nós, né? Aqueles atos que a gente, desagradáveis, que a gente tenta esquecer, estarão abertos. Mas vejam bem, é para a gente analisar, é para a gente entender, é para a gente compreender, é para a gente modificar, é para a gente ter o desejo de retornar e refazer essa caminhada. Daí os seus remorsos, quando sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis. O que fizeste no tempo que estiveste no planeta? Essa é uma pergunta e é uma resposta muito difícil para nós. Porque muitos espíritos sofrem muito, porque não utilizou o tempo, porque perdeu a oportunidade, porque deixou para fazer na hora que aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar essa doutrina, eu vou trabalhar no bem, mas na hora que eu aposentar. E às vezes não chega a aposentar. Às vezes não consegue fazer aquilo que planejou, modificar a caminhada que queria modificar. As horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas sacrificadas a seus instintos brutais, vão repassar essas dificuldades. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar os irmãos. Os dois lados. Felicidade, dificuldade, sofrimento, mas oportunidade de realinhar a caminhada. E ele fala assim, olha, para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Aqui a gente trabalha, a gente muda as atividades, trabalha para esquecer as torpezas, as dificuldades. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Estaremos revivendo. E aquelas dificuldades que nós tivemos com pessoas, nós estaremos relembrando. Mas vejam bem, é para que a gente possa compreender aquilo que nós tentamos esquecer. Olha, está errado. Realinhar a caminhada, trabalhar, se preparar e voltar. Não é castigo, é aprendizado. Sem fadigas, a vida do espírito adiantado é essencialmente ativa. As distâncias não existem para ele, se transporta com a rapidez do pensamento. Seu invólucro semelhante a tênue vapor o torna invisível aos espíritos inferiores. Vê, ouve, sente, percebe, não mais pelos órgãos materiais. A vida no mundo espiritual é ativa. Quando eu falo que nós retornamos toda a vida, todas as noites ao mundo espiritual, que o nosso corpo precisa de descanso, o espírito vai encontrar com aqueles que nós estamos sintonizados. Se nós estamos sintonizados com os bons espíritos, nós estaremos lá preparando a nossa caminhada no dia seguinte, realinhando a nossa caminhada, nos encontrando com pessoas. Não existe distância. Nós estaremos em contato. Se nós estamos bem sintonizados, nós estaremos com espíritos superiores. Espíritos inferiores não conseguem nos ver, nos encontrar. Suas percepções são muito mais precisas e aumentadas que as nossas. Clareia tudo. O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades materiais. Nós não temos mais desejo no mundo espiritual, os espíritos adiantados, necessidade de comida, de bebida, de afetividade. Ao deixar a terra,
deixa para sempre os bons cuidados, os sobressaltos, todas as dificuldades que envenenam a existência corpórea. Não tem mais desejo de bebidas, de alimentação para os espíritos elevados. Os espíritos inferiores levam consigo para além do túmulo os hábitos, as necessidades, as preocupações materiais. Aquelas pessoas que não conseguem se afastar do serviço, permanecem no serviço, permanecem trabalhando, não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam a compartilhar a vida dos seus entes humanos, intrometem-se nas suas lutas, nos trabalhos e nos prazeres. Os esposos apegados às esposas, à família, ficam dentro de casa. E ali, um sofrimento atroz, porque fala e as pessoas não entendem, não compreendem. As pessoas que têm dificuldades com o dinheiro, ficam ali, vigiando o dinheiro, e o dinheiro saindo para aquelas pessoas que não dariam um centavo. Suas paixões, seus desejos, sempre vivos, aguçados pelo permanente contato com a humanidade, os acabam. A impossibilidade de os satisfazer torna para eles causa de constante tortura. Quem está ligado ao algo vai permanecer nos botecos, querendo beber e obsidiando. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não estamos falando aqui que as pessoas não podem fazer uso, mas precisam tomar cuidado, porque há um incentivo muito grande. Diga o que pensas e eu direi com quem está andando. Que nós estamos com dificuldades, muitas das vezes tem uma dificuldade com a esposa, não vai para o boteco, porque desequilibrou, vai para o boteco, as companhias vai incentivar. A impossibilidade de os satisfazer torna-se para eles causa de constante tortura. O outro está bebendo, o outro está com as drogas, está na promiscuidade sexual e não consegue satisfazer. E vai vivendo ali, incentivando mais uma tortura. Assim, os amargores e pesares contínuos despertam-lhe o desejo de em breve tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Misericórdia divina. Todos nós teremos a oportunidade de retornar para resgatar, para realinhar a nossa caminhada. E muitas das vezes nós olhamos para esse planeta e falamos assim: não tem recurso. O caos que nós estamos vivendo, nós estamos no olho do furacão. Mas o Pai é soberanamente justo, misericordioso. Todos nós teremos oportunidade, mesmo os espíritos mais recalcitrantes estão tendo oportunidades. Por isso nós estamos falando da transição planetária há quanto tempo? Por isso nós estamos vivendo o caos. Por isso tantos crimes hediondos, as guerras. Porque aqueles espíritos em maiores dificuldades também estão tendo oportunidade, aqueles que quiserem. Porque os que não querem reencarnar para uma nova oportunidade já estão sendo apartados. E aqueles que estão aproveitando a oportunidade e que estão na prática do mal, pelo prazer de praticar o mal, também serão resgatados. Todos chegarão ao aprisco do Pai, todos. E esses companheiros que estão sendo apartados, vejam bem, aqueles que praticam o mal pelo prazer de praticar o mal, esses serão apartados. Retornarão, porque nenhuma das ovelhas serão aniquiladas. Serão apartadas para chegar ao entendimento, para retornar, para sofrer e resgatar o passado acusador.
E assim que liquidarem as suas faturas, retornarão, porque nenhuma das ovelhas ficará perdida. Todas chegarão ao mesmo Pai, porque essa é uma promessa e que nós precisamos acreditar. É uma promessa do nosso irmão maior, amparado pelo Pai Celestial, que é soberanamente bom, justo, misericordioso. E assim será sempre para nós, desde que nós nos aproximemos dele através do cumprimento das leis divinas. Toda vez que nos aproximamos da divindade, nós nos aproximamos pelo cumprimento das leis divinas. Toda vez que deixamos de cumprir as leis divinas, nós nos afastamos. E aí nós sofremos, nós passamos pela dor, não como castigo, como aprendizado, porque a dor só vem para nós quando o amor já fez tudo e não deu conta. Aí Deus nos envia a dor, o anjo da dor, não como castigo, mas como oportunidade de despertamento de resgate. Então, meus irmãos, fica aí, retornaremos, né? Em breve, se Deus quiser, né? Nós agradecemos aí a presença de todos, o amparo da espiritualidade superior, né? Muita paz, muita luz para vocês, né? Um bom trabalho para vocês amanhã, né? Amanhã vai ser um dia de trabalho, um dia bacana, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Obrigado. Nós agradecemos muito, Geraldo, por vir nos trazer essas lições tão... nos lembrar dessas coisas que nós estudamos, nós vemos na doutrina espírita, nas palestras, mas nós precisamos ser lembrados da transitoriedade da nossa existência. Estamos de passagem, todos nós temos noção, mas a gente acha sempre que a passagem é mais longa do que ela realmente é. Então nós precisamos estar atentos na caminhada. Nós agradecemos a presença de todos e vamos lembrar que amanhã a nossa casa está no movimento de fazer a nossa feijoada. As pessoas que se interessarem, venham nos prestigiar amanhã, de manhã, a partir das 11h30, não é isso? E serão todos muito bem-vindos. Tá? Prestigiem sempre os eventos de arrecadação de fundos da nossa casa, porque ela se mantém através desses trabalhos que nós fazemos, os trabalhos que aqui são desenvolvidos de estudo, de assistência, necessita, né, de fundos para que continue em curso do jeito que necessita. Bom, vamos então levar os nossos pensamentos a Jesus, rogando ao Pai que esteja conosco em todas as nossas horas, que esteja conosco, amparando-nos, intuindo-nos no bem, dando-nos o bom ânimo em várias situações da nossa vida que se apresentam como desafios. Possamos ser sempre confiantes nessa estrada de amor, de luz, de crescimento, a que todos nós estamos destinados. Permita, Senhor Jesus, que os trabalhadores incansáveis dessa casa envolva a todos nós do plano físico e do plano espiritual, a nossa casa espírita, seus trabalhos e seus trabalhadores. Possamos estar sempre com a boa vontade para enfrentar cada um dos desafios que se apresentam na nossa estrada. Ilumina o nosso companheiro em seu retorno para a sua casa, para que tudo ocorra sem grandes incidentes, se estiver dentro dos teus desígnios. Damos graças ao Senhor por tudo e rogamos que o Senhor se conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus.
e a Jesus.